Eu acho que a melhor maneira de começar sua preparação para o Enem 2019 é entender o caminho traçado por aqueles que já se deram bem. É por isso que a gente vai analisar a redação da Úrsula Asparic, que foi minha aluna e tirou 1000 no Enem de 2017. A minha sugestão é que a gente comece passo a passo, parágrafo por parágrafo, frase por frase, porque aí eu te explico o que tem de certo e o que tem de muito maravilhoso na redação dela. O tema do Enem 2017 foi Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. Presta bastante atenção nesse tema, porque a Úrsula usa um truque muito legal para conseguir ganhar 200 na competência 2. Lembrando, a gente tem uma aula só sobre a competência 2 no nosso curso. A plena formação acadêmica dos deficientes auditivos, uma parcela das chamadas pessoas com deficiência, é um direito assegurado no recém-aprovado Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, também conhecido como Lei da Acessibilidade. A Úrsula já brilha na primeira frase. Ela faz o que a gente chama de recorte temático. Ela parte de um assunto mais amplo, pessoas com deficiência, e ela já explica que dentro do grupo pessoas com deficiência está tratando especificamente dos surdos. Isso é o que a gente chama de recorte temático. Outra coisa muito interessante que a Úrsula faz já na primeira frase é plantar a problematização. Na nossa aula sobre competência 2, eu falo sobre como problematizar adequadamente, mas eu posso fazer um resuminho aqui. Ela já mostra que existe uma situação, um problema, alguma questão que deve ser resolvida na sociedade brasileira. Como é que ela planta essa questão de problematização? Vamos voltar na primeira frase dela? Na hora que ela fala de plena formação, ela está dizendo que há uma incompletude implícita dentro dessa formação, ou seja, a plena formação é um direito e ela vai passar o texto inteiro falando que esse direito não é plenamente garantido. Para garantir que o texto dela está dentro do tema, ela faz uma paráfrase do comando da redação. Lembre-se, não se pode copiar o tema na redação, mas você pode parafrasear para garantir que está dentro do recorte temático. Em vez de falar de formação educacional, que estava lá no tema, ela fala de formação acadêmica. Vamos continuar com o texto da Úrsula e ver o que ela faz na frase seguinte. Ela diz assim: além de um direito legalmente garantido, a educação para esse grupo social é sociologicamente analisada como essencial para uma sociedade tolerante e inclusiva. O que a gente tem de interessante aqui? Ela começa a frase fazendo uma adição de argumentos e ela faz isso por meio do além de. Mecanismo coesivo já ganhou pontos na competência número 4. Além disso, ela planta uma discussão que ela vai fazer posteriormente no texto. Ela mostra que vai fazer uma discussão no campo da sociologia, que conta como outra área do conhecimento e garante o repertório sociocultural. Em seguida, ela escreve assim: entretanto, observa-se o desrespeito a essa garantia devido ao preconceito, muitas vezes manifestado pela violência simbólica e a insuficiência estrutural educacional brasileira. A gente consegue aí perceber que ela faz uma estratégia de tese por contraste, que está sendo marcada pelo uso da conjunção entretanto. Então ela mata dois coelhos com uma cajadada só. Ela fortalece a competência 4 por causa do mecanismo coesivo que está lá no entretanto e, ao mesmo tempo, ela fortalece a competência 2, porque ela apresenta o seu posicionamento, o que é obrigatório num texto dissertativo argumentativo. Na hora em que ela cria esse contraste entre direitos que foram apresentados na frase anterior e o não cumprimento desses direitos por causa desses dois problemas, o preconceito e o déficit infraestrutural, ela garante que tem um posicionamento explícito e ela já me avisa quais vão ser os dois grandes problemas apresentados no texto. Qual é a vantagem disso? Ela garante que o texto dela tem o que a gente chama de coesão argumentativa. O primeiro parágrafo já prevê a discussão no segundo e no terceiro parágrafo. Ela anuncia que no segundo parágrafo vai falar da importância social desse grupo e no terceiro dos desafios ao cumprimento desse papel social. Outra vantagem da introdução da Úrsula, ela é muito esperta. Ela já planta a noção de violência simbólica, que é um conceito sociológico que vai ser aprofundado no desenvolvimento. Ela faz o que a gente chama de repertório sociocultural produtivo. De nada adianta só jogar o conceito na introdução se ela depois não abordasse no desenvolvimento.
Vamos então ao segundo parágrafo do texto. Nessa conjuntura, é necessário destacar as principais relevâncias de se garantir aos surdos a plena formação acadêmica. Primeiro acerto da Úrsula, ela começa o segundo parágrafo já estabelecendo uma coesão com o primeiro. Na hora que ela usa o nessa conjuntura, ela retoma o contexto que foi apresentado antes. Além disso, de uma maneira muito organizada, a redação já anuncia o que vai ser feito naquele parágrafo. Esse anúncio do que vai ser desenvolvido num parágrafo argumentativo é chamado de tópico frasal. A gente tem uma aula só sobre tópico frasal no nosso curso. Dá uma olhada lá. O tópico frasal da Úrsula vai falar da relevância desse grupo social e da sua inclusão. Ela anuncia esse argumento que ela vai aprofundar em seguida. Segundo Hannah Arendt, em sua teoria sobre o espaço público, os ambientes e as instituições públicas, inclusive as escolas e as faculdades, têm que ser completamente inclusivas a todos do espectro social para exercer sua total funcionalidade e genuinidade. Olha que interessante que ela faz. Ela apresenta o tópico frasal, falando da relevância da inclusão desses indivíduos. Ela fundamenta o tópico frasal com uma citação da filósofa Hannah Arendt. O que ela está fazendo? Ela está matando dois coelhos com uma cajadada só. Ela apresenta o repertório sociocultural retirado da filosofia e isso é utilizado para fundamentar a argumentação. E ela usa um truque maravilhoso. No meio da citação da Hannah Arendt, em vez dela só falar as palavras da filósofa, ela já aplica essas palavras da filósofa às instituições escolares, ou seja, ela faz um gancho com o tema de redação. Isso é o que a gente chama de manutenção temática. Todo o texto dela retoma aquilo que foi dado pelo comando. Em seguida, ela vai fazer a aplicação desse repertório sociocultural especificamente ao tema. Vamos dar uma olhada? Analogamente, para atuarem como aparato democrático, tais instituições devem ser preparadas e devem garantir o espaço e a educação para os deficientes auditivos, constituindo assim uma sociedade diversificada, tolerante e genuína. Nesse trecho, a gente vê um uso muito interessante do advérbio analogamente. Utiliza-se o advérbio analogamente para pegar o repertório sociocultural e aplicar ao tema. Além disso, na hora que ela fala da construção de uma sociedade tolerante e diversificada, ela está retomando uma afirmação que fez no primeiro parágrafo. A gente observa, assim, que a coesão textual não é feita só pelo uso de conjunções, mas também, por exemplo, pelo uso dos advérbios e até mesmo pela manutenção do tema ao longo das frases. A Úrsula continua a argumentação por meio de além disso. Vamos dar uma olhada na frase dela? Além disso, outra importância é o cumprimento dos direitos à educação e ao desenvolvimento intelectual, assegurados no Estatuto da Pessoa com Deficiência e na Constituição Federal de 1988, que não discrimina o acesso à cidadania a nenhum grupo social, sendo, dessa forma, uma obrigação constitucional. A gente pode observar que, quando ela adiciona o argumento de há uma legislação que protege essa população, além disso, a Constituição garante a igualdade e a inclusão, o que ela está fazendo é fundamentar a ideia da importância da inclusão da pessoa com deficiência, especialmente o deficiente auditivo, na população brasileira. Ou seja, ela fez um segundo parágrafo em que ela apresenta relevância 1 e relevância 2 da inclusão desses indivíduos. A gente tem uma aula aqui no curso só sobre estratégias de desenvolvimento. Ela está fazendo uma das estratégias mais interessantes para textos no formato Enem, que é relevância e desafios. É basicamente o desenvolvimento mais adequado para uma tese por contraste. Você lembra que no primeiro parágrafo a gente falou sobre isso? Quando ela usou no primeiro parágrafo o entretanto, ela já tinha me anunciado que ia falar ponto positivo, relevância da inclusão da pessoa com deficiência e ponto negativo, os desafios na formação educacional dos surdos no Brasil. A gente tem uma tese por contraste. Até agora, ela falou de pontos positivos, qual era a relevância da inclusão da pessoa com deficiência auditiva nas escolas brasileiras. Se no segundo parágrafo o texto se concentrou nos pontos positivos da inclusão da pessoa com deficiência, a relevância dessa inclusão, o terceiro parágrafo vai começar a chamada problematização. Você lembra que a gente conversou sobre a tese ser por contraste? Então, o movimento argumentativo entre o segundo e o terceiro parágrafo vai ser também um contraste, e isso já é anunciado para o corretor logo na primeira palavra. Vamos dar uma olhada? Contudo, observam-se algumas distorções para essa garantia educacional.
Ou seja, primeira palavra já estabelece o contraste que tinha sido prometido para o corretor lá no primeiro parágrafo por meio da tese. Além disso, a gente tem a utilização da palavra distorções, que cria essa problematização mais explícita. É o que a gente chama de palavra de opinião ou marcador de opinião. Outra estratégia muito interessante nesse tópico frasal desenvolvido pela aluna é a apresentação da existência de distorções a esse processo educacional. Na hora em que o tema é retomado por essa garantia educacional, ela está, na verdade, retomando dois aspectos. Ela fala de educacional, remete ao tema, e quando se fala de essa garantia, ela retoma as garantias da legislação presentes no parágrafo anterior, ou seja, mais um mecanismo coesivo bem desenvolvido, ponto para ela na competência 4. Após esse tópico frasal, ela vai aprofundar a argumentação, e ela começa assim. Infelizmente, os surdos são alvo de preconceito e são vistos erroneamente como incapazes. Olha que interessante, vários alunos têm medo de usar palavras como infelizmente, por achar que são excessivamente subjetivas. Ela usa o infelizmente e ela tira 1000. Por quê? Essa marca de pessoalidade é bastante limitada, bastante pontual, ela não faz um texto emotivo. Você pode, eventualmente, usar palavras assim. E ela vai usar dois advérbios para marcar a opinião de uma maneira bem explícita. Ela usa o infelizmente e o erroneamente. Ou seja, o uso de advérbios também é uma arma argumentativa. O que essa aluna está fazendo nesse parágrafo e está presente nesse tópico frasal é a problematização. Ela vai apresentar agora o problema 1, que é o preconceito. Vamos dar uma olhada em como é que ela apresenta esse preconceito? Isso é frequentemente manifestado na forma de violência simbólica, termo do sociólogo Pierre Bourdieu, que inclui os comportamentos, não necessariamente agressivos física ou verbalmente, que excluiriam moralmente grupos minoritários, como a pessoa com deficiência, exemplificados na colocação desses indivíduos em postos de trabalho menos valorizados e menos remunerados. A gente observa aí que ela faz um movimento argumentativo muito interessante. Ao mesmo tempo em que ela apresenta o repertório sociocultural da sociologia, que é a citação ao Pierre Bourdieu, ela utiliza esse repertório sociocultural para fundamentar que o preconceito é, por si só, uma forma de violência. Ou seja, ela está usando aquele truquezinho que eu ensino no curso. Dá uma olhada, responder sempre o que, por quê e daí. Ela fala que existe um preconceito, ela fala por que considera isso um preconceito e em seguida ela vai fazer o e daí, o posicionamento em relação a esse preconceito. Bom, o texto acabou de falar do Pierre Bourdieu e do preconceito, que é o chamado problema 1. Só que você lembra que na tese, no primeiro parágrafo, o texto prometia que ia falar de dois problemas, preconceito e falta de infraestrutura? Pois esse segundo problema vai ser apresentado agora. Adicionalmente, nota-se que outra manifestação dessa violência é a falta de uma infraestrutura escolar de qualidade, com professores capacitados e com material adequado para garantir a devida formação educacional. O problema 2 é apresentado após um adicionalmente. Esse advérbio de adição vai fazer o papel de coesivo, de ligar as partes do texto. Outra estrutura muito interessante para a coesão textual e que é utilizada aí é a utilização do outro. O outro é um aditivo e, nesse sentido, liga os argumentos. Em seguida, depois de apresentar esse problema infraestrutural, que é ligado ao argumento do Bourdieu, falando que é uma outra forma de violência, porque ela tinha me falado que violência não precisa ser só violência física ou verbal, ela vai concluir o argumento. Vamos ver como é que ela conclui esse argumento? Consequentemente, as vítimas dessa agressão simbólica tenderiam a se isolar, gerando, por exemplo, evasão escolar e redução da procura pela qualificação profissional e acadêmica por esses deficientes. O texto encerra o segundo desenvolvimento, ou o terceiro parágrafo, mostrando as consequências desse quadro de exclusão social. Por que isso é interessante? A exploração das consequências mostra que a falta de uma formação educacional adequada aos surdos não é um problema em si só, mas gera uma cadeia de consequências socialmente negativas. Ou seja, a problematização da aluna, provar que existe um problema, é completa. Primeiro parágrafo, comentado. Ela me avisa que vai fazer problema 1, problema 2. Segundo parágrafo, também comentado. Ela vai mostrar qual é a relevância de se incluir a pessoa com deficiência auditiva no Brasil.
Terceiro parágrafo, também comentado. Ela me apresenta o problema 1 e o problema 2, que representam os desafios a esses pontos positivos que estavam no segundo parágrafo. Agora, ela vai fazer a proposta de intervenção, que é a modalidade de conclusão mais adequada para o texto no formato Enem. Vamos dar uma olhada? Dessa forma, é necessário que, para garantir o ensino de qualidade e estruturado, o Ministério da Educação leve profissionais educadores especialistas em Libras para capacitar os professores já atuantes acerca do ensino aos deficientes auditivos e da adaptação às suas necessidades particulares na sala de aula. Ela começa o parágrafo conclusivo com um marcador, o dessa forma. É muito importante que você use esses mecanismos coesivos bem explicitamente, dessa forma, assim, portanto. Ela já aproveita e apresenta o objetivo da proposta, que é quando ela diz assim: para garantir o ensino de qualidade e estruturado. Outra coisa importante da gente prestar atenção, ela coloca um agente bem explícito, ela fala do Ministério da Educação. Além disso, ela apresenta a ação, oferecer essa capacitação para os professores, e ela já faz o chamado detalhamento da ação, que no Enem 2019 é obrigatório. Na hora em que ela fala qual é a capacitação desses professores, que vão formar os outros professores, e como isso vai ser feito, ela detalha a ação. É o que a gente chama de detalhamento adicional. Em seguida, ela vai apresentar o meio, também conhecido como modo, da ação. Vamos dar uma lida? Isso deve ser feito com palestras instrucionais para os docentes de toda a hierarquia pedagógica. Na hora em que ela faz esse modo ou meio, ela está fazendo um dos quesitos obrigatórios. Ela já fez até agora o objetivo, o agente, a ação, o detalhamento e o modo e meio. Ou seja, em pouquíssimas linhas, ela já cumpriu 5 critérios da proposta de intervenção. Posso te dar uma sugestão? Dá uma olhada no nosso curso, a gente tem uma aula só sobre proposta de intervenção, com sugestão de agentes, ações, modos e meios. A Úrsula não está fazendo nenhuma mágica, não. Ela só está aplicando as técnicas que eu ensinei nesse curso. Na redação do Enem, você só é obrigado a apresentar uma proposta de intervenção, desde que ela seja detalhada, como a gente viu até agora. Só que a aluna resolveu fazer uma segunda proposta de intervenção. Ótimo, se couber no seu texto, é um jeito de você impressionar o seu corretor. Para adicionar essa segunda proposta de intervenção, ela começa com o advérbio complementarmente. Vamos dar uma olhada no trecho? Complementarmente, o Ministério da Saúde deve disponibilizar profissionais, como psicólogos, que deem o apoio e o estímulo para a continuidade educacional dos deficientes e desconstruam com atividades lúdicas e interativas com todos os alunos, como simulações da surdez, os preconceitos acerca desse grupo social. A gente observa que, em seguida ao complementarmente, ela já apresenta o agente, nesse caso, o Ministério da Saúde. Ela apresenta em seguida a ação, a abordagem desses aspectos e ela faz o detalhamento da ação. Na hora que ela explica que tipo de atividade, atividades lúdicas e interativas e a simulação das deficiências auditivas, ela está detalhando uma ação que já estava bonitinha. A gente observa aí que essa segunda proposta não está tão completa quanto a primeira, mas não tem problema. Redação do Enem 2018 foi assim, redação do Enem 2019 vai ser assim também. Uma proposta completa já basta. Essa segunda proposta ela colocou só para tirar onda mesmo. Como você viu, uma redação nota 1000 não é nada extraordinário, de outro mundo. É, na verdade, a aplicação de uma série de técnicas simples e objetivas. Posso te dar uma dica? Assista ao nosso curso e volte depois neste vídeo. Você vai ver que aprendeu todas as técnicas que a Úrsula usou para tirar 1000. Conseguiu entender o que é uma redação nota 1000? Eu acho que deve ter surgido alguma dúvida ou alguma pergunta. Eu acho que eu consigo responder a essas questões nesse vídeo que eu gravei falando dos principais tópicos que geram insegurança nos alunos na redação do Enem 2019. Aproveita e clica no link que está na descrição deste vídeo para você receber todo o conteúdo programático do nosso curso, que vai ter todas as técnicas usadas por essa aluna nota 1000.